isso aí, amigos Politicals, mais uma vez aqui na Paulista, dia 14 de junho, não é? Dia de greve nacional. Ai, trabalhadores, avante, trabalhadores. Eu estava andando aqui pela Paulista e quando eu olho ali, vejo um casal maravilhoso que faz um programa de rádio chamado Rádio e YouTube, né? YouTube. Chamado Tutameia. E pegamos eles e imediatamente eles vieram aqui conversar com a gente. Como é que você chama? Rodolfo Lucena. Rodolfo Lucena. Eleonora de Lucena. Gente, Tutameia, fale para nós sobre o vazamento. Vaze para nós agora, algo além do vazamento. O que vocês estão achando disso tudo? O vazamento, a Vaza Jato, mostra que tudo que se dizia, tudo que a oposição hoje dizia sobre o Moro, sobre esse processo ilegal que houve no Brasil, é verdade. Quer dizer, houve um complô, houve uma ação combinada entre o Ministério Público e esse juiz Moro, que provocou toda essa situação que a gente está vivendo. Depois, é um processo único que reúne a queda da presidente Dilma, o impeachment, né, a prisão do presidente Lula e as eleições que nós tivemos, né? Acho que o que mostra, as gravações mostram, as mensagens mostram, é que foi uma ação combinada e que teve interferência externa dos Estados Unidos, como está sendo dito numa das mensagens, né, que o Dallagnol fala que há uma interferência norte-americana nisso tudo. Uma pergunta, para nós que somos um pouco leigo, como é que é possível identificar que é verdadeira essas delações assim? Como é que vocês poderiam explicar para a gente como é que eles identificam se ela é falsa ou se ela é verdadeira? Bom, primeiro eu acho que a gente tem que dar o crédito ao trabalho aí do pessoal do Intercept, que eles fizeram ao longo de meses o trabalho de checagem disso. Como se isso não bastasse, o Ministério Público, o próprio Ministério Público do Dallagnol, desenvolvidos aí no vazamento, acabou por referendar isso com a primeira nota que eles divulgaram, em que reclamaram da divulgação, mas não contestaram a veracidade dos fatos ali narrados, né? O próprio Moro, quando ele minimizou a importância dessas revelações, ele também, ao fazer isso, ele também acabou dando seu aval à veracidade daquilo. Então, se não bastassem as investigações feitas pelos jornalistas do Intercept, aliás, o Greenwald já teve um prêmio Pulitzer, e talvez por esse trabalho agora venha ganhar outras medalhas, né? Mas se não bastasse esse trabalho deles, os próprios envolvidos, por formas oblíquas talvez, mas acabaram confirmando o que foi revelado, né? Uma pergunta, quando chegou essa notícia de que havia essa revelação, que o pessoal ali do Ministério Público acabou falando que, concordando, né, referendando, como você colocou a notícia, parece que foi uma coisa meio amadora, eles estão meio perdidos, né? Talvez a direita esteja batendo cabeça porque eles perderam a narrativa do momento, seria isso? Vocês veem isso também ou não? Bom, eu acho que é um momento muito grave, né? Eu acho que tem muitos atores que estão realmente sem saber como reagir, porque isso é a confirmação, né, de que houve sim interferência, houve fraude, houve uma ilegalidade, né? Há praticamente uma unanimidade entre os juristas e mesmo até ministros do STF que já se manifestaram de que não pode, o que aconteceu é ilegal, é contra a Constituição brasileira. Então quem apoia a Lava Jato, e muitas pessoas até apoiaram de boa fé a Lava Jato, achando que a Lava Jato era um movimento, né, para atacar a corrupção e tal, estão percebendo que isso foi, na verdade, foi manipulado por uma ação política muito clara. Então, apesar de muitas pessoas terem apoiado,
isso se revelou uma ação viciada política, né, e com uma intenção de destruir o governo, de destruir empresas, destruir empregos, né, destruir a própria nação brasileira, que é o que está no cerne da Lava Jato. Estaria o Brasil sendo vítima de uma guerra híbrida? Sim, eu acho que isso aí, o Brasil está sendo vítima, sim, de uma guerra híbrida, como em outros países, né? E por isso que a gente precisa entender a situação e se revoltar contra isso e parar as ações desse governo, que são destrutivas, e tomar o Brasil de volta para nós, que é isso que a gente quer. A vontade do povo brasileiro foi burlada por essa série de ilegalidades, de irregularidades, de manipulação dos fatos, né? Nós entrevistamos no Tutameia a jurista Carol Proner, que falou claramente isso: em qualquer lugar do mundo esse processo seria anulado, todos os envolvidos seriam liberados imediatamente e, mais importante, todas as consequências desse processo também seriam consideradas nulas. Qual foi a consequência principal para o povo brasileiro desse processo? Foi afastar o presidente Lula das eleições. Quando, todos sabemos, as pesquisas apontavam que ele seria o eleito de um primeiro turno com larga vantagem. Quer dizer, então, além de tudo, a vontade do povo brasileiro foi traída, foi sequestrada, o desejo do povo brasileiro foi sequestrado por causa dessa manipulação aí. O Brasil, ele vive uma sucessão de golpes. Dá para continuar ou não? Deixa eu só pegar aqui para o pessoal verificar. Que é uma interferência boa. O Brasil, ele vive uma sucessão de golpes, de situações muito precarizadas para o povo brasileiro. Vocês acham que toda essa repetição de formatos assim, de golpes, tem a ver com o fato do Brasil não ter vivenciado ainda a democratização dos meios de comunicação? Como é que é para vocês os meios de comunicação? É ligado diretamente a esses golpes, a esse processo de avanço e de retrocesso do Brasil? Como é que vocês veem a mídia no Brasil? Eu acho que houve um processo de desinformação, né, de esconder as notícias, de não buscar as várias visões da história, de simplesmente ignorar o contraditório, ignorar, né, posições que contrariavam o que as pessoas que lideram a mídia propõem. A gente está vendo isso na reforma da Previdência, é um pensamento único, só sai matéria, só sai reportagem a favor. Então isso tudo prejudica a democracia brasileira, prejudica a população, porque não dá à população o direito de optar, de escolher, de ver a realidade de uma forma multifacetada, de uma forma mais real. O trabalho do Tutameia é em prol dessa diversidade da informação e das referências também, né? Porque vocês têm um acervo ali de várias entrevistas, né? Pelo que eu vi, assim, né? Fala um pouco do Tutameia. Bom, o Tutameia, a gente chama, é um site jornalístico, ele é baseado em entrevistas ao vivo, né? Foi criado pela Eleonora e eu, né, há um pouco mais de um ano e 2 meses, e a gente procura, como sempre dizemos no início das entrevistas, trazer para o público opiniões, reflexões de pessoas que possam nos ajudar a entender melhor o momento que se vive no Brasil e o mundo, nos seus vários aspectos, na cultura, no esporte, na política, na economia, né? Para que quem está vivendo possa atuar melhor, possa decidir melhor pelos caminhos que deseja trilhar e pelos caminhos que deseja ajudar a sociedade a também seguir, né? Acho que é isso que a gente faz. Estamos já com um acervo aí de em torno de 200 vídeos, né? Com personagens mais diversos aí, do Noam Chomsky, que é o presidente Lula, né? Da Roseli Belo, que foi da primeira seleção feminina de futebol do Brasil, né? A David Harvey, político, economista, enfim, vamos falar mais um pouco do Tutameia. Não, é isso, o Tutameia
quer debater o Brasil, quer debater saídas para o Brasil. O Tutameia está trabalhando para que a gente mesmo possa entender e como enfrentar uma situação hoje em que a gente tem um governo neofascista, né, que é contra todos os avanços civilizatórios, né, no século XX no Brasil. O governo Bolsonaro está destruindo o país em várias dimensões, né, na economia, na política. É um governo neofascista na cultura, e a gente não quer destruição, a gente quer construção. A gente quer a construção do conhecimento, a construção do debate político, a construção da diversidade, né? E é isso que a gente quer colocar nos vídeos e nos textos que a gente publica no Tutameia. Uma última perguntinha para finalizar aqui a nossa conversa. Bom, todos sabem que o Lula era uma pessoa que ele como presidente, ele batia na porta dos países oferecendo produtos, com isso ele aquecia a economia. Qual seria o interesse desses capitalistas atuais em tirar uma pessoa que, quando na realidade essa pessoa ela valorizou mais, ela potencializou o comércio no Brasil, as pessoas estavam mais felizes, mais ganhando dinheiro, e aí bota uma pessoa que joga tudo para trás. Eu queria entender como é que funciona isso. Quer dizer, você tira um cara que visita os países e vai lá, oferece sabão, oferece petróleo, oferece comida, milho, aí bota um cara e as pessoas não quer nem carona. Prefeitura do Estado de São Paulo. E aí bota uma pessoa que ele vai visitar os países e as pessoas não querem receber o cara por causa do histórico dele, de ódio, de não saber negociar. Como é que vocês veem isso? Não é meu... Eu também queria saber por quê, porque eu acho que esse pessoal deu um tiro no pé, se aliou a interesses estrangeiros, virou as costas para o Brasil, virou as costas para os seus próprios consumidores, para os trabalhadores do Brasil, e é lamentável. Espero que em algum momento percebam que estão com o caminho errado, que estão trabalhando contra si próprios e contra o país em que eles vivem. Embora muitos já tenham ido para Miami ou para outro lugar, aqui é o Brasil e a gente tem que estar preocupado com os brasileiros e com o país como um todo. O Gessé de Souza, ele argumenta que existe uma raiva muito grande das elites brasileiras, né, dos ricos no Brasil, em relação aos pobres. Vocês acham que isso acontece? Existe uma raiva das pessoas que ascenderam socialmente, dessa classe que detém 10% da riqueza do Brasil e depois tem 20% e 70% somos nós aqui. Você acha que realmente existe uma raiva, como o Gessé de Souza fala, dos pobres no Brasil? Vocês acham que isso procede? Olha, a gente vê isso nas ruas, mas eu vou trazer, em vez de trazer o nosso depoimento, vou trazer aqui o depoimento do Noam Chomsky, que é um dos maiores pensadores do mundo hoje. Quando a gente o entrevistou, quando ele esteve no Brasil, o que ele disse é o seguinte: ele ficou impressionado, ele foi visitar o presidente Lula, esteve aqui em São Paulo, foi em várias... Ele ficou impressionado porque nunca tinha visto um ódio tão intenso quanto ele viu aqui no Brasil. O ódio entre as classes, o ódio... Então, eu acho que esse depoimento aí foi muito revelador da condição em que o golpismo jogou a sociedade brasileira. De onde vem esse ódio? Como é que ele nasce? Ontem o Lula na TVT falou que ele trabalha muito o ódio dele porque tá num lugar da pessoa que sente ódio é muito ruim, é péssimo, você se sente mal, você tem dor de cabeça, você tem dor de estômago, não dorme direito, né? Ou seja, pelo que eu percebi, o presidente ele defende a paz entre as pessoas, né? Como é que vocês veem isso? De onde nasce esse ódio? Tem a ver com os filmes americanos, desde pivete que a gente assiste muito filme americano, desenho animado que é só porrada, e aí agora esses enlatados, né, sempre o pano de fundo é a raiva, é a violência. Você acha que, de onde que parte? É a música, é uma música mais violenta? De onde? Porque eu lembro que antigamente, há 10, 15 anos atrás, você podia votar com a bandeirinha do PT ou outro com a bandeira do PSDB. Hoje nem isso pode mais, porque se tiver com uma bandeira vermelha, você pode tomar pedrada. Vocês poderiam esmiuçar um pouquinho? De onde sai? De onde nasce esse ódio? Não sei te dizer. Não, eu não sou socióloga, eu sou jornalista, não sei te dizer. O Brasil teve escravidão, foi o último país que
onde vigorou a escravidão, mas eu não sei, não saberia te dizer assim, a origem da... É um negócio que deixa todos estupefatos, né? Deixa todos estupefatos. É, porque todo mundo bacana, né? É melhor para todo mundo. É, quando você separa, você cria esse separatismo. Quer dizer, um país onde o rico está aqui, o pobre está lá embaixo, você cria muros, né? E muros é símbolo de fascismo, né? Eu também tô a fim de entender um pouco isso tudo. Vocês poderiam dar uma última mensagem para o Politicaus? Para fechar? Bom, parabéns para vocês e acho que isso é importante ter esse debate, ter essa conversa, né? Discutir o Brasil, discutir o que fazer com o Brasil e construir coisas novas. Vamos nessa. Bom, eu fiquei nessa conversa, eu citei várias pessoas, eu vou continuar a terminar aqui citando Raduan Nassar, que num ato organizado aí pelo Movimento Brasil Nação, de que a gente também faz parte, a fala dele foi simplesmente a seguinte: resistência, resistência, resistência. E para não ficar só nisso, citar também o presidente Lula, que na entrevista ao Tutameia falou: só tem uma coisa a fazer, é a luta, é a luta, é a luta.